Fala pessoal, estamos mais uma vez com uma presença mais do que ilustre conosco, certo? E com um tema, exato, e com um tema que muito simples, né? A gente tem certeza que tanto nós quanto todos pensaram em algum momento. Se a gente fala de administração, com qualquer foco que seja, certo? Vamos trabalhar aqui, por exemplo, administração hospitalar, lucros ou pessoas? Qual é o foco? Qual é a vontade? Qual é o mais correto? Se é que existe o mais correto? E aí, para isso, vamos conversar sobre. É isso mesmo. E hoje nós convidamos ele, super especial, que é PhD em física, né? Tem um pouco de filósofo, estatística, finanças, administração hospitalar, né? E hoje ele é gestor, né, do Hospital do Coração de Rio Preto. Michael, seja bem-vindo e conte um pouco para a gente sobre você. Olá, primeiro eu quero agradecer a vocês, né, a Aline e o Rodrigo, pelo convite. Estou muito feliz, né, pela participação no programa. Eu tenho um carinho enorme pelo Rodrigo, nós somos grandes amigos. E nada mais, esse programa vai ser do que uma mera conversa que nós sempre temos quando nos juntamos e trazemos à tona algumas reflexões, né? E o tema, né, muito interessante, extremamente interessante. Mas primeiro eu vou fazer uma breve introdução de quem sou eu, né, como a Aline já disse. Eu tive a oportunidade de iniciar meus estudos em ciência, né? Em 2004 eu iniciei o bacharelado em física. Então, iniciei na USP de São Carlos, né, na Universidade de São Paulo, e lá eu consegui desenvolver capacidades que são úteis, extremamente úteis, né, na vida de um administrador, que é realmente poder fazer análises e sintetizar de um modo muito rápido alguns raciocínios, algumas tomadas de decisões, por exemplo, né? Mas o foco sempre foi na questão mais, vamos dizer, mais lógica, mais racional, mais numérica, vamos dizer assim, né? Mais calculista. Mais exata da coisa. Mais exata. O cientista tem disso, né? O cientista é totalmente pragmático, né? Ele realmente ele quer controlar todas as variáveis para poder identificar algumas correlações, né? Alguns fenômenos que acontecem na natureza, né? O físico, o químico, o biólogo é assim, né? Ele identifica alguns fenômenos e tenta explicar por meio de modelos e teorias, né? O funcionamento, o porquê que a natureza é desse jeito e não de outra forma, né? E para isso existe a matemática. Existe a matemática, que é a ferramenta principal de um cientista, né? Então, eu tive uma formação muito interessante nesse ponto de vista de exatas, né? E que me permitiu abrir e expandir a minha formação para uma outra área, que é a administração. Desde que saí da graduação, logo já ingressei numa pós-graduação MBA em Finanças Corporativas, que eu era fascinado também pelo mundo das finanças, e permeei essa área por alguns anos, né? Fiquei 5 anos trabalhando já dentro do ambiente hospitalar, mas já na área financeira, na área de gestão de custos hospitalares, e já desde assim, bem recém-formada, já tive essa vontade de identificar processos, fluxos de informações, de como funcionava uma estrutura hospitalar. E hoje, assim, está no meu entendimento que uma estrutura hospitalar hoje, acredito que seja uma estrutura muito complexa comparada com outras organizações.
Acho que existe até um ditado, né, que existem dois tipos de empresas que são as mais difíceis de administrar. Um é o hospital, mas outro é o hospital tem as suas características que são peculiares, e os aeroportos também, com certeza, é muito complicado, mas... E essa vivência, logo quando eu entrei, quando saí da faculdade, da universidade, já entrei dentro do ambiente corporativo hospitalar, foi um choque muito forte, porque eu senti realmente um desejo profundo, né, por permear alguns assuntos que até então eram desconhecidos para mim, né? Logo já fiz a administração hospitalar também, pela Santa Casa de São Paulo, e ingressei logo depois, em 2012, eu fui e conheci o Rodrigo Bertolozzi no Centro Universitário de Votuporanga, onde fui convidado a ser professor de estatística no curso de administração. Ele, então, me permitiu também que eu iniciasse um mestrado em engenharia civil, então já tem uma outra área de exatas, que é a área de engenharia civil. Fechando o mestrado, iniciei o doutorado novamente em física experimental e fui para trabalhar com desenvolvimento de componentes de filmes finos, né, de filmes nanométricos, né, com aplicações na área de computação. Consegui oportunidades de ter ao meu lado pessoas fantásticas, né, nessa caminhada da obtenção do título de PhD. Foi muito importante, né, para a minha carreira. Era um sonho que eu tinha de chegar e alcançar esse título, mas não pelo que ele representa para mim, mas pelo quanto que ele trouxe para mim de valor, sabe? Eu acho que a gente se sente até orgulhoso de conseguir alcançar algumas etapas na nossa vida, e eu pude sentir essa conquista de forma muito, muito positiva, né? Bom, então, tudo isso me proporcionou uma experiência extremamente nova, né? Depois que eu me formei em 2017, né, no PhD, em 2018 logo já fui convidado a ser o diretor executivo aqui do Instituto de Moléstias Cardiovasculares e o diretor do Hospital do Coração, que na verdade são duas empresas, e hoje elas pertencem a um grupo maior, que é o grupo da Hospital Care, que é uma administradora de serviços hospitalares que já desde 2016 vem adquirindo por meio de M&As outras instituições hospitalares, e que tem como foco uma gestão chamada ACOs, né, os Accountabilities, Corporations, Organizations, né, Accounting Organizations, ACOs. Né, e a gente está uma grande empresa, ela está junto com alguns grandes investidores da área da saúde também. E o IMC, para quem não conhece, o IMC já é uma empresa extremamente consolidada no mercado há mais de 53 anos. 53 anos de empresa, 53 anos de história. O IMC hoje ele representou para a saúde da região nossa, da região noroeste paulista, um marco muito importante, porque São José do Rio Preto é conhecido hoje pela medicina, e a medicina que hoje nós estamos vivendo foi por causa de todo um trabalho em conjunto que foi construído na década de 60, na década ali onde o IMC foi fundado, né? Então, a faculdade de medicina foi através das grandes mentes que por aqui passaram, né, algumas cirurgias pioneiras, como cirurgias cardíacas, implantes de marca-passo, foram todas feitas aqui, primeiramente, na região noroeste paulista. E outra que toda a área de ensino e pesquisa que o IMC desenvolveu nesses anos contribuiu muito para o avanço, né, da medicina no país, e também é reconhecido internacionalmente. Então, veja, eu com 34 anos, assumindo uma instituição com 52 anos,
Mas, assim, para mim foi uma satisfação e uma gratificação enorme poder participar da história do IMC, porque eu participei da história, eu participei da venda da instituição para uma empresa maior, eu participei do processo todo de fusão e aquisição, e eu tenho isso também tenho isso no meu currículo, de participar de um processo muito importante, que foi, de fato, a consolidação da saúde de São José do Rio Preto. Hoje, a gente está com uma projeção de futuro totalmente diferente, uma posição totalmente diferente do que estávamos há alguns anos. E sem contar também os desafios que a saúde trouxe no último ano, né, nesses últimos meses, com a pandemia. Então, eu me via no final do processo de aquisição e fusão, ainda havia também todo um esforço enorme de inteligência e de estratégias organizacionais para poder manter a instituição de pé, funcionando e ainda entregando um produto, um serviço de qualidade. Então, veja, tem muita coisa para discutir, muita coisa. E o lucro e as pessoas, eu não vou dizer ou, porque não dá para escolher uma coisa ou outra, tem que associar o lucro e as pessoas. É um livro também do próprio Noam Chomsky, que é um filósofo norte-americano, e não tem como separar, né? Porque já disse uma vez para o Rodrigo, né? O que é o lucro, né? Mas agora eu vou dar uma pausa, quero que vocês falem um pouco, porque eu falei muito, tá bom? Mas no frigir dos ovos, amigo, acho que é isso, tá? Um pouco da minha história, um pouco da o porquê que eu parei aqui, né? E, bom, acho que é isso. Meu Deus, meu Deus. Cara, que história fantástica, né? Isso é só um pouquinho, porque eu sei que você encurtou bastante coisa, coisas até que a gente vai questionar ou perguntar aí para você falar um pouco mais sobre isso, né? Já anotei 75 coisas para te perguntar aqui, então você separa aí 7 horas de entrevista, por gentileza. Tá bom. Tá? De uma pizza, a gente vai batendo papo. Né? Primeiro, eu vou continuar essa tua linha de raciocínio aí. Você falou de todas essas experiências, você participou de uma multi-aquisição, certo? Entre empresas e tudo mais, à frente disso. E queria que você falasse, já entrando nesse ponto especial que são as pessoas, vamos deixar o lucro um pouco de lado, vamos falar um pouquinho sobre as pessoas por enquanto, né? Entrando um pouquinho nesse âmbito, como que você enxergou você, com a sua experiência passada, certo? Mas com uma idade que eu imagino não ser uma idade avançada para esse tipo de cargo ou esse tipo de questão, né? Participar desse mundo corporativo desse tamanho, certo? Como que foi a relação em cargos de liderança com essa idade, com a relação com as outras pessoas? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as dificuldades, talvez sobre as possibilidades que você enxergou. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, tinha pessoas que só de casa, de empresa, tinha mais de 40 anos. Ele olha para você e você tem 34. Perfeito. Então, exige do administrador também, né, do gestor, uma inteligência diferente daquela inteligência que eu adquiri na faculdade. E isso é só a vivência, só você realmente estando de frente com a situação para poder realmente refletir e ver qual é a melhor forma de lidar com isso. Eu tive muita resistência, mas de fato o que ajudou bastante a continuar a ser ouvido, né, de pelo menos ser considerado nessa posição, que é uma posição de peso, a palavra pesa muito, a palavra dita na hora errada, ela destrói, e você dizer a coisa certa na hora errada também não é
adequado às vezes, esse timing ele não é tão fácil quanto parece, sabe? Mas não significa que não houve falhas. Lógico que houve, sempre há falhas. Sempre há falhas, mas o importante é corrigir as falhas, sabe? Identificar onde vão ser os pilares de sustentação para que sua gestão comece a crescer, sabe? Você tem que identificar onde essa estrutura ela vai ser sustentada de tal modo que aquilo seja mais concreto, vamos dizer assim, né? E não há forma de você administrar nenhum tipo de empresa se você não se consolidar nas pessoas. Não tem outro jeito. Você pode trazer a melhor ideia do mundo, você pode trazer a melhor a resposta para um problema, vamos dizer assim. Você tem, às vezes, uma técnica tão acurada, tão bem estabelecida, mas se você não trouxer para o time e ele acreditar que aquilo realmente é a saída, se ele não acreditar em você, de que você está ao lado dele para resolver para ajudar nessa situação, você não consegue obter nenhum tipo de resultado. Isso está muito claro para mim. E o que eu entendi desses anos que estou à frente dessa posição de gestão é que não há nada tão forte quanto o compromisso que a gente estabelece com as pessoas. Isso às vezes falha em alguns momentos. Não tenho, eu sei disso, sei que não é fácil, mas não há outra forma a não ser acreditar nas pessoas e estar ao lado delas. Elas são importantes. Mesmo aquelas que realmente parecem navegar contra, elas são importantes para você. Ela vai mostrar para você o que pode estar dando errado, qual é a forma que você tem que a mudança de aproximação, a abordagem que deve ser feita. Então, nesse momento, quando você vai para uma gestão, você tem que identificar os potenciais aliados e aqueles que não estão tão aliados assim quanto você imagina, como trazer para o time. E esse é o trabalho. Se você traz esse é o que vai fazer a diferença para você. Você amadurece na forma de convencer as pessoas, inclusive as contrárias à tua ideia, né? Me parece ser uma coisa muito pesada, muito difícil. Porque quando você consegue fazer isso, você prova ou você demonstra por A mais B de que ele estava errado no início. Perfeito. Quando você faz isso, as outras pessoas falam, olha, até ele também está a favor. Perfeito, perfeito. Você convenceu por provar que era a melhor ideia realmente, era o melhor jeito a seguir, né? E para chegar nesse ponto, às vezes você vai ter que dar 2 passos para trás, entender o posicionamento do outro. Sim, com resistência. Exato. E às vezes você vai ter que ceder em alguns momentos. Mas isso é estratégico, isso é trabalhando. Acho que as pessoas são fundamentais. Existem outras pessoas que não estão preparadas para aquele momento. De fato, elas não querem estar junto, não querem estar comprometidas. Essa não estou nem trazendo em pauta aqui, mas aquelas que realmente percebem que tem uma conexão, mas às vezes, poxa vida, como que tem essa diferença tão grande? Como que eu vou... Mas aí a conversa, a inteligência, a empatia, tudo aquilo que, vou dizer para você, a gente não aprende na escola, não aprende na faculdade, aprende no contato do ser humano, no dia a dia, estando com ele, entendendo as angústias e se mostrando realmente disposto a ajudar e disposto a poder tornar o caminho dessa pessoa um pouco mais leve, mais fácil de seguir. Maravilhoso, que super experiência, Michael. E linkando nessa parte, a gente está falando de humanização, então, levando esse caminho, eu vi que você teve algumas experiências internacionais, né? Portugal, Espanha, na Rússia. E aí eu queria fazer uma pergunta ligada um pouco nisso, né? Só que pensando na humanização, pensando no cliente, que está ali usufruindo do hospital, né, e dos profissionais ali.
Quando a gente fala de outros países e outras culturas, é muito fácil, é muito claro que as pessoas lembrem que o brasileiro ele é mais caloroso, ele sorri mais, afetivamente, profissionalmente, nós expressamos mais os sentimentos durante a profissão. E aí, eu queria que você explanasse um pouco do seu conhecimento, sua análise, para a gente entender. É diferente a maneira no qual eles fazem essa abordagem? Existe uma humanização desse processo com o cliente, né? Com o usuário ali, né? Existe alguma diferença desses países do exterior para com o Brasil? O Brasil, por ser mais caloroso, na verdade, ele tem um pouco mais de humanização aplicada nisso ou não? Existe alguma diferença cultural na hora de aplicar essa gestão e também do profissional que está atendendo o cliente, né? A pessoa? Aline, pergunta extremamente pertinente. Eu acho que toda a organização ela depende de alguns fatores, né, para poder ter sucesso e êxito. E um dos fatores que ela tem que considerar para poder alcançar o objetivo é levar em consideração o fator externo e o fator cultural, né, da organização. Um exemplo prático disso é a Disney, né? O Disney nos Estados Unidos funciona muito bem, né? Se você levou para a Europa, não teve o mesmo sucesso, né, a Euro Disney que teve a Disney nos Estados Unidos. São culturas diferentes, são pessoas que enxergam, têm pontos de vista diferentes, são desejos e ambições que alteram muito de cultura, né? Muito da região, latitude e longitude. A minha experiência, por exemplo, quando eu estive em Portugal e na Rússia, por exemplo, como foi uma experiência mais acadêmica, eu estive envolvido mais com pesquisas de alto nível, e sempre imersos na área de pesquisa, as relações que eles tinham comigo eram sempre relações muito técnicas, né? Então, sempre considerava muito aquilo que eu ponderava, sempre considerava e respeitava bastante. Então, essas relações, eles respeitam muito. O pesquisador brasileiro fora do país é muito respeitado. Né? Até falei com o Rodrigo, até me senti especial. Né? Que bom saber disso. O brasileiro, ele tem uma inteligência fora do normal lá fora. Isso é bem reconhecido, sabe? O problema é que nós aqui do país, a gente não se valoriza muito e não temos muito incentivo, né, principalmente da área da privada, da área pública e privada, não tem muito incentivo em pesquisas, né? Então, por isso que você vê muitos movimentos anti-ciência acontecendo, não somente aqui, mas também nos Estados Unidos você percebe também que tem esses movimentos, né, os anti-vacinas, essas coisas assim. Mas não é tão quanto em países de primeiro mundo, né? Infelizmente, assim, acaba sendo um pouco comum você ver pesquisadores que poderiam ter deslanchado na carreira, brasileiros, e acabam tendo que voltar para trabalhar com outras carreiras que não eram aquelas que eles tinham previstos para o seu futuro, né? Mas o brasileiro pesquisador, o brasileiro sério, o empreendedor que realmente está buscando melhorar a vida das pessoas, sejam através de qualquer tipo de organização, qualquer tipo de produto ou serviço que ele queira fazer, e ele é sério nesse sentido, ele é bem visto, ele é respeitado. Né? Eu estou falando dessas pessoas, né? Pessoas que vão para buscar e não estou falando de turismo, né? Falando mais da questão profissional. O brasileiro, ele é bem visto, ele tem uma boa ação lá fora, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de criatividade. Você sabe muito bem que somos bastante reconhecidos pela questão artística também, pela questão da música, e acho que, desse ponto de vista, o Brasil está bem servido. E olha que coisa interessante, a gente fez algumas outras entrevistas também com profissionais, mas na área do comércio, né, que
exportavam produtos, participavam de feiras internacionais e tudo mais. E olha como que o foco é diferente, porque essas pessoas do comércio, eles têm um pé atrás com os brasileiros, porque eles têm aquela tendência de turismo, de que o brasileiro não vai ser levado a sério, ele vai perder prazo, ele não vai fechar contrato, ele fala uma coisa na reunião e de repente acontece outra coisa, certo? Assim como o turismo, aquele jeitinho brasileiro. Olha que interessante saber esse outro ponto de vista que você está colocando da pesquisa. É bacana ver que existe seriedade, mas é porque o brasileiro já está indo com este intuito. Que legal, nossa, eu não sabia disso, muito bacana. Bem bacana mesmo. E até aproveitando esse gancho, eu ia perguntar algo bem relacionado a isso. Uma pessoa que já esteve morando em lugares maravilhosos para pesquisa, para você seguir toda a tua trajetória acadêmica, né? Dentro de uma academia propriamente dita, e você retornou. Você retornou aí para a sua cidade natal, para o interior do estado de São Paulo, para o Brasil e tudo mais. Queria te dizer por quê? O que te fez isso? Certo? Foi a vida? Foi uma escolha? Foram ambos? Queria falasse um pouquinho aí sobre isso. O contato que eu tive da universidade foi muito importante, né? O desenvolvimento da pesquisa, aprendi muitas coisas, mas eu percebi que não era para mim, né? Não me via trabalhando somente dentro de uma sala, pesquisando, indo para o laboratório, medindo, testando, publicando, vai e volta. Eu pude ter essa experiência e percebi que eu preciso ter esse contato humano, eu preciso fazer mais diferença na vida das pessoas. Então, por exemplo, eu sei que a publicação da ciência, ela impacta, com certeza, mas se você for pensar nisso, que é publicado hoje, tem muita coisa, muita publicação hoje que não tem relevância e impacto social. Tem até uma medida muito interessante da própria Nature, Science, daquelas publicações que realmente fazem parte, né, impactam a vida da pessoa e a sociedade. Eu não me via impactando naquilo que eu fazia, sabe? Embora fosse importante, tinha uma justificativa para aquilo, porque era para ser usado como memória não volátil, né, de computadores, mas além disso, tinha outras situações acontecendo em escala mesoscópica, né? Vamos dizer assim, estruturalmente dizendo, né, dos arranjos atômicos, como acontece a questão de alguns fenômenos elétricos, com a aplicação de tensões mecânicas, enfim. Claro, é bem claro isso que você disse. A ideia era, eu ia ficar muito mais fechado naquele universo todo de ciência, e eu não sei o quanto que eu ia perder disso, da vivência humana mesmo, né? E administrar hoje, a administração, trazer, realmente, fazer a diferença hoje. Lógico, a gente vai utilizar toda a ciência que vai sendo desenvolvida, vai sendo agregada, acumulada ao longo dos anos, isso vai vir de certa forma. Mas eu não me via essa carreira solitária, porque ser cientista é um pouco solitário, sabe? Você tem que caminhar, tem que perdurar, persistir, e ainda mais no Brasil, essa caminhada é muito mais árdua, porque você se vê sempre sozinho, né? Sempre difícil. Vejo amigos, por exemplo, até hoje dependentes de financiamentos estudantis com habilidades extremamente diferenciadas com relação à parte técnica da física, da matemática. Mas hoje a área de STEM, né, brasileira, ainda precisa ter bastante investimento, bastante alavancar mais, sabe? Então, acho que respondendo a sua pergunta, tem essa questão, essa é uma das situações. Vai aparecendo as possibilidades, as oportunidades, e a gente vai aproveitando e dando o melhor de si a cada momento. Perfeito. É isso aí. Muito legal, tem coisas que a gente só aprende mesmo, né, trabalhando, que é o que você falou, né? A gente não tem tanto conhecimento. Mas, Michael, eu vejo assim, que eu concordo muito com essa visão sua, né? Acaba que a administração, você
tem que saber um pouco de tudo, né? E você tem vários conhecimentos extras, né? Igual você falou, né? No caso da física e outras coisas, que fez você aplicar coisas diferentes no seu trabalho, né? E aí ter uma visão diferente, trazer resultados diferentes, né? Eu queria entender um pouco mais, por exemplo, no caso da administração hospitalar, né? O que você acha que foi principal, que foi muito importante no seu caso, né? De conhecimentos extras da administração que você aplicou? E o que você acha que poderia estudar ou conhecer para agregar mais em todo esse conhecimento que você já tem e aplica hoje no seu dia a dia? O que foi importante foi, que eu considero assim, um dos fatores mais importantes é a formação sólida em ciência. Isso me trouxe uma diferenciação com relação à posição que eu atuo hoje, né? Se você fizer uma busca ativa de administradores que possuem bacharelado em física e PhD em física, você não vai conseguir encontrar em qualquer lugar. Esse é um ponto que me destaca entre os demais, né? Geralmente você vai encontrar mais advogados ou administradores e etc. Né? Então, geralmente, quando as empresas são mais voltadas à área de resultado e à área de números, então, a gente acaba tendo uma vantagem competitiva, porque a gente consegue absorver algumas coisas que geralmente o advogado não está tão acostumado com essas questões envolvendo grande volume de informações, né? E uma habilidade que eu gostaria muito de desenvolver em mim é ainda a habilidade da oratória, a habilidade de poder comunicar com mais assertividade aquilo que eu penso, a palavra correta, e tentar pelo menos estar mais em sintonia e harmonia com a outra pessoa. Não significa que eu tenho que ser mais rebuscado que ela, encontrar palavras que sejam mais, vamos dizer assim, carregadas de semântica, mas não, é que aquela que ela mais entende de fato, né? Que tem uma comunicação mais efetiva com ela. E o problema é que quando você acaba se distanciando muito com relação a conhecimento, você acaba havendo uma disrupção, tem uma ruptura muito grande com relação à cultura. Então, você às vezes tem que acabar voltando para ficar mais próximo delas e entender o meio que ela está inserida, como que ela enxerga a vida e tentar ajudar nesse sentido. Porque não é todo conhecimento que vai ser aplicado ali naquele caso. Talvez é uma outra forma de ação ali que exige naquele momento. E aí está a diferença entre conhecimento e sabedoria. Nem todo conhecimento que você tem deve ser aplicado em todo momento. Então, tem que saber exatamente pautar o que deve ser dito aqui, o que deve ser falado ali, como você vai trazer essa informação aqui, como vai trazer essa... E esse jogo de cintura, vamos dizer assim, não é fácil. Você tem que realmente trabalhando isso todo dia, e eu acho que eu ficaria mais feliz se eu tivesse uma habilidade melhor nesse sentido. Porque às vezes eu fico chamado de Michael obscuro, né? Penso demais, algumas coisas, e os caras estão viajando, e as pessoas olham para o meu nariz e fazem assim, eu falo... Perfeito. Aí você pensa, meu Deus, né? Caraca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com base nisso que você respondeu agora, o que o estudo em filosofia, certo, mudou na sua vida profissional? Cara, a filosofia muda a minha vida inteira. E é uma filosofia mais prática, vamos dizer assim, né? A partir do momento que eu comecei a ter mais contato... Na verdade, o meu contato com a filosofia inicial foi a filosofia da ciência, né? Até que ponto a ciência, de fato, ela faz a diferença da vida das pessoas, né? A importância do papel da ciência na política, na economia, a importância do papel na sociedade, da ciência na sociedade.
Mas quando você pega a filosofia mesmo, de fato, né? Sai dessa filosofia que explica mais o papel da ciência, porque a ciência ela vem, na verdade, da filosofia, né? A filosofia da natureza. Mas quando você pega a filosofia e traz para a filosofia prática, a vida, né? Tenta entender alguns problemas que o homem moderno está enfrentando hoje, um problema moral, um problema ético, o problema metafísico, vamos dizer assim, o problema da linguagem, e você tem um melhor entendimento disso, algumas coisas ficam mais claras, né? Principalmente nesse mercado capitalista que a gente está vivendo hoje. Então, quando você traz o lucro ou as pessoas, eu inverto, eu faço o seguinte, o lucro e as pessoas, né? E é uma discussão muito ferrenha dentro da filosofia, dentro da sociologia, né? Porque, por exemplo, numa das nossas últimas discussões, que ainda foi difícil de convencer, mas eu vou te convencer ainda, e o lucro vem do trabalho das pessoas. Perfeito. Então, isso é o capital de Karl Marx, né? Marx fala que aquele que possui a propriedade, né, ele possui o equipamento, vamos dizer assim, land property, esses que possuem a dinheiro, né, vamos dizer assim, eles utilizam a máquina, né, porque tem um certo benefício, certo privilégio, e utilizam as pessoas como meio exploratório para obter lucro. Então, assim, o lucro alguém está perdendo para alguém ganhar. O dinheiro não é criado, alguém gera o valor, alguém cria valor. E essa diferença de valor que é dado como lucro, alguém deixou de receber por isso. Então, até que ponto a busca incessante por isso, ela é ética? Essa é uma das perguntas que eu sempre faço. Poxa, mas tudo bem, eu posso até oferecer um trabalho para as pessoas, né? Eu sendo um empreendedor. Eu vou abrir uma empresa, todo mundo vai estar trabalhando e tal, eu vou obter lucro disso. E esse lucro, ele não é revertido para dentro da empresa, ele também não traz benefícios para o colaborador, ele não traz um plano de carreira, não traz um agregado de valores para as pessoas. Então, assim, quando a empresa deixa de pensar no colaborador e utiliza somente como uma fonte de alavancagem financeira, econômico-financeira, porque é ali que está a inteligência, não somos somente máquinas, vamos dizer assim, né? Ela não cresce de modo sustentável. Sustentabilidade econômico-financeira, ela tem que levar em consideração também os aspectos das pessoas. Então, eu digo, o lucro e as pessoas, elas têm que andar de mão dadas. Porque o lucro, possivelmente, ele vem do trabalho duro, realmente do conhecimento técnico daquele indivíduo, daquela pessoa. Tá? Bom, precisaríamos de uma garrafa de vinho para continuar nessa linha de raciocínio. Realmente, eu queria fazer uma pergunta linkada a isso. Às vezes, vamos supor, vou dar um exemplo mais simples de uma outra entrevista que a gente teve, né, com um artista. Então, por exemplo, um artista, ele pode escolher em lançar uma música que é vendável e ganhar dinheiro e sustentar a sua família, ou ele pode, às vezes, optar por uma outra vertente musical, que é aquilo que lhe satisfaz. E isso é uma escolha, às vezes, né, mais capitalista, ou será que pessoal, necessária, depende do ponto de vista. E aí a minha pergunta é, às vezes, empresas, para serem lucrativas, podem ou escolhem seguir o caminho para poder se sustentar naquele sentido. E às vezes aquele não era o melhor caminho, ou para o povo, ou para as pessoas, ou para a organização, ou às vezes para o hospital. Essa vertente eu queria que você explicasse um pouco a sua visão, porque são escolhas difíceis. E quando chega, às vezes, essas escolhas difíceis, você fala, será que eu faço isso porque eu preciso fazer pelo hospital, ou eu faço aquilo porque eu preciso escolher as pessoas, né? Que é o que você falou. Então, fica muito conectada às decisões, né? Me fala um pouco isso. Você já teve uma decisão difícil para ser tomada que encaixaria nessa situação, Michael? Com certeza, com certeza. A vida da pandemia explica isso.
Então, com a pandemia, por exemplo, a gente teve que diminuir os custos fixos, né? A gente sabe que muitas pessoas precisavam do trabalho e sabia que elas tinham famílias e tinham todos os seus compromissos financeiros e dado o momento, né? A gente teve que fazer uma escolha dura e essa escolha sempre mexeu muito comigo, né? Porque era eu escolhendo entre o não prejuízo e as pessoas. Então, mas aí a questão, ela envolve uma outra situação, porque eu pensei no bem maior, né? Porque eu tentei fazer com que a empresa pudesse permanecer, pudesse fazer suas contingências para que o menor número de pessoas possíveis fossem afetadas pelo problema. Então, não significa que essas pessoas elas não foram tratadas com respeito e com dignidade. Muito pelo contrário. Sempre me coloquei à disposição para ajudar no que fosse possível, sabe? Mas é uma escolha difícil. É uma escolha muito difícil. Faz parte do processo econômico. Né? O homem é um ser econômico também. Então, hoje, por exemplo, você se pergunta 2 vezes se aquilo que você está fazendo é um retrabalho, se você está fazendo aquilo realmente está trazendo resultado para a tua vida, você vai pensar 2 vezes se você vai continuar ou não. Né? Então, assim, é analisar a todo momento se aquele estado, aquela situação está agregando valor ou se ela está, na verdade, trazendo algum defeito do processo todo, né? E, infelizmente, o contingenciamento todo fez com que a gente repensasse em algumas medidas e a gente pensou, poxa, se a gente permanecer desse jeito, infelizmente, o mal vai se alastrar e o impacto vai ser muito pior. Então, é uma decisão um pouco mais utilitarista, vamos dizer assim, penso eu, ali pensando nos meus botões, é mais utilitarista, no ponto aí o Rodrigo já manja muito mais do que eu de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, porque ele está terminando direito, né? Eu queria estar terminando direito com ele também. É verdade. Na verdade, você foi o influenciador de começarmos o direito, né? E aí, por percalços da vida, eu estou terminando e você não. Pois é. Mas eu vou voltar. Tô jovem aí. Com certeza estamos. Muito jovem. Cara, tá excepcional a conversa, mas infelizmente a gente já vai nos caminhando aí para os finalmente, certo? Eu preciso te fazer uma pergunta que vem aqui de dentro, certo? Eu não estaria contente comigo se eu não te fizesse essa pergunta. Qual é o melhor chocolate do mundo? É o meu. Então discorra sobre essa ideia, por favor. É o europeu. É o meu? Eu vou fazer o melhor chocolate do mundo. Desculpa te falar. Eu já falei isso para você. E você vai experimentar meu chocolate. E vai tomar com um bom café e um bom vinho. Perfeitamente. Tem uma só para finalizar, tem uma Fica à vontade. palestra do Steve Jobs, se não me engano, não sei se ele fez na Califórnia, onde está uma plateia cheia lá, e ele fala, quem de vocês são consultores? Né? Aí tem um pessoal que levanta a mão. Pô, péssimo. E quem é que realmente está na manufatura, está fazendo, está produzindo? Aí levantou algumas pessoas levantaram as mãos, né? Aí ele diz, né? Que realmente essas pessoas que fazem o processo, fazem a cadeia toda, sabem exatamente a dureza que é ter uma empresa e ter um negócio e administrar uma coisa. Ser consultor é muito fácil, né? Você tem uma planilha, pega despesa e receita e fala, você tem que diminuir a despesa e tem que aumentar a receita, coisa mais fácil. E opina na empresa dos outros, né? Olha que perfeito. Não deu certo na dele, então Perfeito. Realmente é assim, né? É chamar para fazer o óbvio, não é? Perfeito. Eu tô com uma brincadeira, né? Tô com uma experiência de fazer a minha própria empresa de chocolate. Eu vou te chamar para você nadar na piscina de chocolate com você. Tá, convite aceito. Chocolate. A Aline quer chocolate também, parece que ela gosta. Eu quero. Podemos exportar seu chocolate se precisar, né? Tô aí.
Você importa também? Eu estou querendo importar amêndoas da Costa do Marfim. Também. Importação e exportação. Ótimo. Ó, já tem a pessoa para importar todas as amêndoas que eu quero. Fica a dica aí, pessoal. A gente vai conversar aí, Aline, é sério mesmo. Tudo certo. Muito obrigado, muito obrigado. Imagina. Ó, então, partindo para os finalmentes, a gente costuma sempre fazer algumas perguntas bem pontuais aí, né? E, Aline, fique à vontade. Pode começar? Tipo Maria Gabriela, assim? Rápido. Quase isso. Legal, vamos lá. Eu queria saber quem é a sua inspiração. Assim, você já falou de Steve Jobs, falou de alguns filósofos e tal, mas eu queria ouvir quem você se espelha um pouco mais, assim. Quem é a sua inspiração sempre pontual? Nossa, em cada área eu tenho uma inspiração nova. A inspiração para o trabalho, para a vida, qualquer coisa? Pode ser uma por trabalho, pode ser uma para a vida. Vou gostar de saber. Tá, bom. Uma inspiração para mim é Michael Faraday, foi um físico que conseguiu obter resultado, mudou a vida de milhões de pessoas e não tinha uma educação formal. Foi tudo pela genialidade que ele teve, pela persistência e dedicação. Ele mostra para mim que somente estar focado e ter compromisso e disciplina com aquilo que você quer buscar. Então, essa é uma inspiração muito forte em mim, né? Michael Faraday, para a vida toda. Show. Perfeito. E eu acho que a gente conhece pessoas com não é a qualidade, mas com a vivência que nós temos com elas. Certas pessoas vão nos mostrando coisas. Então, eu gostaria de fazer 4 perguntinhas aí para você responder. Certo? Queria que você deixasse, aliás, uma indicação, certo? Para quem está assistindo a gente, para alguma coisa, certo? E como eu te conheço, né? Então, eu vou fazer 4 perguntas de 4 indicações. Queria que você indicasse um livro, um vinho, um chocolate e uma música. Nossa, legal. Que são inspiradores. Fica à vontade. Bom, quanto ao livro, o livro... São vários, cara. Mas eu acho que a gente até conversou sobre um, que, se eu não me engano, que eu gostei muito, que é o essencialismo. É ótimo. Ele traz uma ideia, assim, ele faz a gente pensar sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso trabalho, nossa vida, se de fato realmente a gente está disciplinado e certo daquilo que queremos, né? Sobre o essencial, se aquilo de fato é essencial para a nossa vida, se a gente precisa continuar fazendo aquilo, porque a ideia é, se você corre para o lado errado, ainda você está no lado errado, né? Não adianta correr. Então, ele faz a gente pensar e refletir melhor sobre a essencialidade das coisas. Acho fantástico esse livro, o essencialismo. Você falou de um vinho? Olha, um vinho que eu gosto muito é o que chama Quinta das Burras. Quinta das Burras é um português. Depois posso deixar que a minha cabeça não está muito boa agora, mas é o Quinta das Burras. É um português, gosto bastante dele, sempre compro dele, é um vinho pro dia a dia, tá? Eu gosto bastante, gosto do vinho português, né? Uma música, a Quinta Sinfonia de Tchaikovsky. Ela é um espetáculo. E chocolate, Finalizar, né? Você ainda vai experimentar o meu chocolate. Perfeito. Gostei da resposta. Muito sincera. Sincera. Mas
Muito obrigado, Rodrigo. Aline, me senti muito especial de estar aqui com vocês. Eu não sei se eu mereço tal carinho, tá? Mas eu fico muito feliz de poder ter estado com vocês durante esse curto tempo. Espero estar com vocês presencialmente, se vocês me permitirem. Com certeza. Michael, muito obrigada. Nós vamos encerrando por aqui. É um prazer. Parabéns pela sua carreira, pelo profissional que você é. O prazer em receber você aqui é todo nosso. Muito obrigada pela entrevista, que foi maravilhosa. Obrigado. Nós ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Até. Tchau.